Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre uma dúvida tributária que gera insegurança em muitas famílias empresárias. Quando eu faço uma doação e não recolho o imposto, qual será o prazo de cobrança do fisco? Quanto tempo o fisco pode me cobrar o ITCMD caso eu não pague voluntariamente no ato da doação dos bens aos meus beneficiários? Será que ele pode cobrar? Vamos juntos então descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto? Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Bom, para demonstrar a aplicabilidade do tema, vamos começar então com um exemplo ilustrativo e prático. O caso é o seguinte: uma família deseja fazer o planejamento patrimonial ou o planejamento sucessório dos seus bens em vida. E para isso vai utilizar o ato de doação como um dos instrumentos jurídicos necessários. Assim, a família resolve fazer a doação dos seus bens para os herdeiros, vindo a transferir as cotas de uma empresa, as ações de uma holding, os seus veículos pessoais, dinheiro em espécie ou imóveis, sem pagar então o imposto que é devido. Sendo, é claro, que neste último caso dos imóveis, isso é um pouco mais raro, mais difícil, porque raramente os cartórios de notas lavram escrituras de doação de imóveis sem você demonstrar antecipadamente a quitação do imposto. Mas enfim, voltando ao nosso exemplo, ocorre uma doação de bens sem o pagamento do imposto ou até mesmo com um pagamento menor do que o valor devido. O que fazer? Quais são as consequências e os riscos para a família? Primeiramente, não custa lembrar que eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal que o ato de doação existe a incidência do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que é o ITCMD, que é muito conhecida por essa sigla abreviada. Ou seja, sobre esse ato de liberalidade e transmissão gratuita da propriedade de algum bem por ato inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas, existe a obrigatoriedade de pagamento do imposto sobre a doação. O fato gerador dessa tributação é o próprio ato de doação. A base de cálculo será o valor de mercado do bem doado e a alíquota variará de acordo com o estado do nosso país, podendo oscilar de 4% a 8%, conforme a legislação estadual do nosso país. Bom, feitos esses esclarecimentos, vamos voltar à dúvida tributária de qual é o prazo de cobrança do imposto pelo fisco caso não se pague ou pague um valor menor. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma grande discussão jurídica sobre a contagem desse prazo e a atuação do fisco dos estados. Mas recentemente essa discussão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do tema 1048 da sistemática dos nossos recursos repetitivos. De um lado, nós tínhamos o fisco, que queria que a contagem do prazo fosse a partir da data que ele tomou conhecimento da doação. Mas de outro lado, nós tínhamos a tese do contribuinte, que queria que a contagem do prazo fosse a partir da ocorrência do fato gerador, ou seja, da própria doação. O nosso Tribunal Superior, então, dirimiu em definitivo essa questão e afirmou de maneira clara que o prazo para o fisco cobrar e autuar o contribuinte sobre o imposto de transmissão, causa-morte e doação, que é o ITCMD, é de 5 anos a partir da ocorrência da doação. Podemos afirmar, então, que o ITCMD pode ser cobrado pelo fisco estadual sobre a doação não declarada ou sobre a doação declarada e recolhida, o valor é menor, dentro do prazo decadencial de 5 anos, que terá início ao primeiro dia
seguinte ao exercício da doação. Diante disso tudo, o ITCMD, então, concluindo, poderá ser cobrado pelo fisco dentro desses 5 anos que eu disse agora, que tem início a partir do exercício fiscal seguinte ao exercício da doação, ou seja, no ano seguinte ao ano anterior que ocorreu a doação. Aí, a partir desse momento, o fisco poderá o quê? Lançar de ofício esse tributo que não foi declarado pelo contribuinte no ano anterior, no ano da ocorrência do fato gerador, e poderá depois cobrar judicialmente esse tributo. Tudo nos termos do artigo 144 e 173, inciso 1 do nosso Código Tributário Nacional. Lembrando que depois o fisco terá mais 5 anos, depois do lançamento e da autuação, terá mais 5 anos para poder fazer a cobrança judicial desse tributo. Então serão 5 anos para poder fazer o lançamento de ofício, contado a partir do ano subsequente, ou seja, do exercício fiscal seguinte ao ano que ocorreu o fato gerador, a doação. 5 anos para fazer esse lançamento e essa inscrição em dívida ativa, e depois mais 5 anos para fazer a realização da cobrança judicial do valor lançado, caso o contribuinte não venha pagar espontaneamente esse imposto. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal de educação jurídica possa chegar a mais pessoas. Curta e até o próximo vídeo. Tchau!